Dia. Eu me chamo Milena Sampaio, eu sou estudante de graduação do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa intitulada Avaliação Ecotoxicológica de Nanopartículas de Óxido de Zinco e Linhagens EFL. Eu gostaria de ressaltar que houve um equívoco entre a submissão do resumo e a submissão do e-poster com a gravação, onde seria feita a avaliação também de nanopartículas dopadas com sério, mas por problemas em relação ao tempo não foi possível. E aqui eu vou discutir apenas as nanopartículas não dopadas, então. As nanopartículas de óxido de zinco, elas são estruturas de escala nanométrica que atraem a atenção principalmente dos campos de pesquisa cosmético, farmacêutico e industrial, por conta de suas características únicas, como a alta área de superfície e as propriedades antimicrobianas e biocompatíveis. Contudo, apesar dessas vastas qualidades, elas também apresentam um grau de toxicidade. E quando descartadas, elas contaminam é, os habitats, principalmente aquáticos. Por isso, esse estudo ele visa analisar de maneira in vitro os efeitos ecotoxicológicos das nanopartículas de óxido de zinco em células hepáticas de zebrafish. As células elas foram cultivadas em frascos de cultivo até o momento de sua exposição e elas foram expostas a nanopartículas em diferentes concentrações, a mais baixa sendo 10 miligramas por litro e a mais alta sendo 105,4 miligramas por litro, além do branco, o controle negativo, composto apenas por meio de cultivo, e o controle positivo, composto por MMS. A toxicidade ela foi mensurada pelos marcadores Alamar Blue e CFDA, que respectivamente eles avaliam a atividade mitocondrial e a integridade da membrana celular. Percebe-se nos gráficos que, conforme a crescente concentração, a viabilidade das células diminui. E os valores de C50 obtidos, eles demonstram que há efeito citotóxico significativo à exposição das nanopartículas de ZNO e que prejudicam, sim, a atividade mitocondrial e a integridade das membranas das células. Nós associamos isso a dois principais fatores: a liberação de íons de zinco e o estresse oxidativo. A autora Boerdin, em 2024, ela conclui que as nanopartículas de óxido de zinco, quando submetidas em meio aquoso, elas podem ser parcialmente dissolvidas, liberando íons de zinco altamente reativos. E esses íons, eles podem promover o desequilíbrio homeostático e interferir em processos celulares e gerar danos. Além disso, a internalização dessas nanopartículas de óxido de zinco pode gerar espécies reativas de oxigênio, que acarreta na peroxidação lipídica da membrana celular, na oxidação de proteínas e de ácidos nucleicos nas células. Além disso, outros fatores, como a escala nanométrica das nanopartículas, a alta área de superfície e sua tendência cumulativa, também são responsáveis por danos mecânicos às células. Com isso em mente, com base nos resultados obtidos, conclui-se que as nanopartículas de óxido de zinco, elas são, sim, tóxicas em linhagem celular de ZFL. E os dados reforçam a importância de uma avaliação criteriosa dos impactos ambientais, tanto nos ecossistemas quanto nos organismos, principalmente os aquáticos, e alertam para a importância do desenvolvimento de estratégias do uso e do descarte mais seguro, que minimize, então, os efeitos ecotoxicológicos da utilização das nanopartículas. As minhas referências. Muito obrigada.